Olá, amigos da Rede Vox, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje nós vamos ouvir aqui um talentosíssimo profissional, um grande médico, alguém que certamente tem muito para nos passar. E eu tenho certeza que vocês vão apreciar bastante a nossa entrevista de hoje. Eu me refiro a nada mais, nada menos do que o ilustre e talentoso Dr. Meraldo Zisman. E quem é esse cidadão? Muito conhecido, mas para quem pensar que não o conhece, eu saliento e já esclareço. Ele é psicoterapeuta, ele é neonatologista e ele é médico pediatra. O doutor Meraldo, os saúda na abertura, vai nos falar sobre temas muito interessantes, certamente para todos nós. Doutor Meraldo, que alegria ouvi-lo, estar ao seu lado. Cumprimente nossos telespectadores para a gente ir às questões. Eu estou honrado com as palavras iniciais deste programa. Gostaria de chamar a atenção deste momento que, para mim, é muito importante, porque poderei falar um pouco sobre a minha trajetória vital. Consequentemente, vamos a ela e espero contribuir para alguns esclarecimentos. Como vamos falar da psicanálise, eu estou falando em associação livre. Quem faz psicanálise sabe que este é o termo que vem de acordo com o momento do meu inconsciente para fora. Consequentemente, eu não tenho nenhuma anotação. Falarei o que vem na minha cabeça espontaneamente. Que maravilha! Notas que Dr. Meraldo tem mais um traço. Ele é portador de peculiar humildade. Notas que é mais um traço dele, repito, peculiar. Eu sou Alexandre Sá, jornalista, psicanalista, e tenho a alegria, repito, de ouvi-lo hoje. Eu quero, Dr. Meraldo, me perguntar no primeiro momento. A pergunta abre alas, digamos assim. Nós queremos saber da sua sensação, do que o amigo pensa, ou talvez da alegria que lhe aborde em ser um dos participantes e um dos homenageados da grande noite dos destaques em psicanálise 2024, promovida pelo poderoso Instituto Freudiano de Pernambuco, que é o instituto que forma os melhores profissionais deste estado, quando falamos em psicanálise. Doutor Meraldo, nos conte, por favor, a sua sensação, a sua impressão em ser um dos grandes destacados dessa noite maravilhosa. Olha, foi algo de surpresa. A amizade que eu tenho ao jornalista Nil Santos, falando numa reunião nossa que nós temos do Mercado da Torre atual, que toda sexta-feira nós nos reunimos lá. E o Nil, o nosso jornalista, pescou as minhas posições. E, por surpresa minha, ele fazia formação analítica. E daí ter surgido um momento em que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e gostaria de dizer o seguinte: nada acontece por acaso. E aconteceu o nosso encontro. E vamos aproveitar a nossa conversa, que é uma conversa, vamos dizer, de bar,
Eu tinha um amigo que dizia, em leiteria não se faz amizade. Aí então vamos aproveitar a informática e vamos tornar esta nossa conversa pública. E aí eu mesmo tendo um desejo de não fazer associação livre, mas a minha formação está falando mais alto. Então, consequentemente, como se você falou em humildade, não foi, se eu não me engano, concorda? Eu diria o seguinte: os 10 mandamentos não eram 10, eram 11. O 11º mandamento seria sede humilde. Aí a humildade soube lá no reino do céu e quis falar com Deus. Por favor, é só uma, sem pensar em segundas intenções. Aí então, o que acontece? Ela vai à casa de Deus às 3 horas da manhã e bate na porta. Deus pensa que é um ladrão, que é um malfeitor, mas era a humildade, usando seus trajes andrajosos, essa coisa toda. Aí disse, entrou, Deus mandou ela entrar, ela se enxugou, estava chovendo muito, uma noite do inverno, coisas assim. Aí ela disse, Deus, eu não quero ser mandamento. Aí Deus disse, mas pelo amor meu, eu botei você no 11º último. Aí ele disse, se eu for mandamento, eu não deixo de ser humildade. E isto é uma coisa importantíssima. Então, cada um de nós procure ser humilde, procure a humildade dessa maneira. Agradeço a você por ter me chamado de humilde. Muito bem. Vamos continuar. Muito bem. Então, eu acredito que para esta grande noite, pelo que pude entender em suas palavras, o amigo sente-se, apesar da surpresa, mas sente-se honrado e feliz em receber a justa, líquida e merecida homenagem. Quando eu vos classifico de humilde, é porque é portador de sapiência, de bagagem e de currículo. Ele tem uma história de vida para contar. Todos nós precisamos ter uma história para contar. Eu e todos vocês. Dr. Beraldo tem uma história belíssima para contar. Mas ele conta sem o pedestal, sem a síndrome do imperador, sem a síndrome do pavão, sem a síndrome de Deus, sem o narcisismo e a pretensa falta de humildade. Então, um cumprimento mais uma vez. E eu digo mais, o acaso não existe. Concordo com o que ele disse. Concordo com o que ele disse. O acaso não existe. Eu não creio nele. Então eu quero agora seguir a segunda pergunta. Seguimos ouvindo o nosso querido entrevistado, Dr. Beraldo Zisman, que nos dá a alegria de participar aqui desse bate-papo digestivo, que é mais do que uma entrevista, é um bate-papo, repito, muito digestivo. Eu quero perguntar, dileto, Dr. Beraldo, na sequência, que o amigo nos conte brevemente, referindo, voltando-se, reportando-se à sua trajetória novamente, sobre a sua formação e seus estudos naquele país, em Londres, e a sua parceria, aspas, podemos assim chamar, com o saudoso e grande mestre psicoterapeuta Donald Winnicott. Por favor, nos relate isso. Eu gostaria
de dizer o seguinte. Você me pergunta sobre Donald Winnicott. Por melhor que seja uma resposta, ela não é melhor do que uma pergunta. Não há resposta, por mais inteligente que seja, que responda a uma pergunta. A pergunta é: por que você me pergunta direto sobre Winnicott? O meu entendimento, dileto Dr. Beraldo, é que o seu contato no passado com o mesmo, naquele momento do país estrangeiro, naquele momento, digamos, do começo de sua trajetória, de sua carreira, de sua vivência, é interessante saber, após ter pesquisado, que o amigo teve esta ligação e esta parceria, direta ou indireta, mas sabendo que a gente fala de um grande e saudoso mestre, aí eu lhe pergunto como foi que isso surgiu e o que foi que isso lhe rendeu, até onde isso foi muito interessante, eu não tenho dúvida disso. Mudei a pergunta. Sei, já senti isso. Então vamos tentar resumir, sumarizar algumas coisas que nos levem a isto. Perfeito. Vamos fazer como uma sessão analítica. Isso, muito bom. Muito bom. Estou Vamos gostando disso. fazer isto. O que eu começo falando é o seguinte. Eu sou pediatra porque a gente não deixa de ser ex-pediatra. Mas sempre tive uma curiosidade pessoal sobre Freud e sobre seus seguidores. Fiz análise pessoal por 10 anos com Zé de Almeida Lins, que trouxe para Pernambuco a psicanálise. Não sei se você sabe disso. E ele passou muitos anos na França e foi meu analista didata. E depois, então, eu fui aceito para fazer formação. Como estava para ser titular de pediatria, a própria entourage psiquiátrica do Brasil achou que era melhor eu ser pediatra e depois fazer a minha formação. Não fui mais para a Sociedade de Psicanálise. Combinou-se isso e eu aceitei a opinião do meu analista. E então fui para o Rio de Janeiro. Se eu estiver trocando uma coisa ou outra, no fim vai dar certo. O somatório é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Lá, eu continuei minha análise com o Dr. Bahia, que era um dos grandões daquele tempo, porque aqui em Recife só tinha Zé Lins de Almeida. José Lins de Almeida. E, consequentemente, quando voltei da residência médica, aí fui me dedicar e me chocou tremendamente a situação da desnutrição nordestina. E, com isso, eu
embarquei em algo que eu chamo de fome ancestral. A fome de uma geração para outra. E quero dizer o seguinte: se eu me prolongar muito, você me corta. Por favor, é uma alegria ouvir e aprender com o amigo. É o seguinte: Moisés, o príncipe herdeiro, faraó, não era nem judeu, como Freud tem escrito, viu que com aqueles escravos não poderia constituir um exército para Canaã, a terra prometida. Então, eu já atravessei o deserto de Sinai em 2 horas e meia de carro. Ele, um príncipe egípcio, que sabia quando o Mar Vermelho ia abrir, etc, etc, levou 40 anos. Sabe por quê? Porque escravo não pode ser soldado. E filho de escravo também não pode ser. Então, ele esperou 2 gerações para, com os netos, formar o exército. Ele morreu antes. Então, o que eu chamo agora de fome ancestral é que nós precisamos passar 3 ou 4 gerações alimentando o nosso povo direito. E qualquer, pelo amor de Deus, não me compare a político nenhum, mas qualquer criador de gado sabe disso, que é o seguinte: a vaca perdeu um bezerro bom, tem que ter boa comida na gestação. Então, dentro desse esquema, eu espero que não esteja, conseguir fazer um trabalho científico sobre o problema da desnutrição intrauterina, porque a desnutrição passa de geração em geração. Não é um problema de insegurança alimentar. No nosso caso, é uma desnutrição ancestral. E deu como resultado uma tese de doutorado aprovado pela Universidade Federal de Pernambuco e por outras universidades, que deu neste livro depois de aprovado: Nordeste Pigmeu, uma geração ameaçada. Perfeito. Como o ranço da psicanálise ficou em mim, Impregna, digamos assim. impregnou. Aí, então, nós, sem citar o nome de todos, porque não quero fazer o pecado da omissão, formamos em Pernambuco a primeira psicossomática. Agora saiu em 2ª edição. A primeira foi em 1983. Foi espalhada no mundo todo. Se eu puder ler isso aqui, Por favor. Nordeste Pigmeu é da editora atual, a Plexus. É um marco da literatura científica brasileira, publicada originalmente em 1987, eu não gosto muito de data, sabe? O livro do Dr. Beraldo Zisman,
é referência internacional nos estudos relacionados à fome e nutrição. Agora, depois de 35 anos fora de circulação, está na segunda edição, que foi lançado no Conselho Regional de Medicina. Eu falei muito em peso ao nascimento. Em 1983, a pediatria, a ciência médica, etc., achava que o peso ao nascimento definia se a criança era prematura ou não. 2.500 gramas era o deadline. Bem, aí eu achei aquilo meio difícil, né? Porque eu tinha visto no meu trabalho como neonatologista que muitas crianças que tinham peso 2.400, 2.500 não eram prematuras. E então me chamou a atenção isso. Então veio a quantidade de semanas de gestação, essa coisa toda que eu não vou entrar em detalhes aqui. E o grande problema era o seguinte: eu fiz uma comparação da classe média de Recife, das gestantes, de classe alta também, com os chamados daquele tempo de indigentes, maternidade da encruzilhada, afogados. Aí, qual não foi a minha surpresa que o peso ao nascimento dos meninos que nasceram nas maternidades particulares era igual à Suécia, a Noruega, etc. Lembre-se uma coisa, eu não quero comparar um paizinho do tamanho geográfico da Suécia com o Brasil, mas que me chamou a atenção. Então, eu gosto de fazer essa comparação, entendeu? A Suécia é isso, eu acho o país maravilhoso. Eu entendo. Mas no Brasil nós somos um continente. Sim, sim. Então, e vários países dentro do mesmo país. Aí então, o que aconteceu? Qual não foi minha surpresa? Que havia uma discrepância muito grande entre o peso do nascimento e, sobretudo, uma coisa: perímetro cefálico. Aquela que se. Com a fita métrica das costureiras. Entendeu? Enquanto a média das maternidades particulares do perímetro cefálico era 34, 35, o perímetro cefálico das crianças que nasciam das maternidades indigentes era 32. Sim. A média. Média não quer dizer nada, mas isso deu um estudo internacional. Havia esse diferencial, né? Eu sei que você pode dizer o seguinte: tamanho de cérebro não quer dizer nada, porque tem, mas tem estas coisas. E o pior foi isso. Além disso, é que a fome é ancestral. Então, a fome é ancestral do nosso meio. Perfeito. Nós saímos do mapa da fome em 97 e caímos novamente. E olhe onde foi: no cérebro. Aí eu vou devolver a pergunta a você. Sem cérebro,
com o cérebro atrofiado, ou outra coisa qualquer, vai adiantar muito estudo? Penso que não, absolutamente não. Entendemos que não. Isso é um comprometimento direto. Certo. É o nosso entendimento. Muito bem. Olha ali que ela falou, o Winnicott. O Winnicott. Ah, sim. Não. E a gente a criança é o pai do homem. É, o pai do homem. Nós estamos assim, nós temos a curiosidade de saber como foi aquele seu contato no passado, no estrangeiro, em Londres, no galgar, no início da sua caminhada, pelo que eu entendo, com o grande mestre, repito, o saudoso Winnicott. Como foi esse contato seu? Até onde foi esse contato? Quanto tempo durou esse contato? Muito pouco. O contato físico, o contato pessoal. Sim. Em 1964, Sim. eu ganhei uma bolsa de estudo para a Inglaterra. Sim. E estava certo que eu iria ao hospital mais importante da pediatria daquele tempo, é o Great Ormond Street. Mas o meu professor, que era Neville Butler, que escreveu vários livros, tinha se transferido para Bristol. Bristol é uma cidade muito parecida com Recife. Então eu fiquei muito em casa. E como havia muita briga, como tem em Recife, então mandaram, trouxeram Neville, que ficou amigo meu pessoal, que era estrangeiro, não era de Bristol, para a cátedra de lá. E isso é muito natural. Olha, a humanidade é toda igual. E então me botaram o Conselho Britânico, já sabendo de meu interesse, já sabendo do meu doutorado, já sabendo dessas coisas, me botou lá. E então eu fiquei em Bristol como bolsista do Conselho Britânico, ao mesmo tempo da CAPES. Sim. Aí deu-se uma melhoria de dinheiro e eu pude deixar minha família aqui, eu já tinha um filho, e fui para lá. Lá eu fiquei trabalhando com o Neville Butler. Sim. E tinha um consultante chamado John Apley. O camarada que escreveu um livro, A Criança e a Dor Abdominal, porque os meninos ingleses lá de Bristol e de Bath, quando tinham medo da prova, diziam que mamãe, eu estou com dor de barriga. E então ele era um dos melhores médicos especialistas em psicossomática infantil. Eu não sei nem se ele sabia esse nome. E ficamos muito amigos. Sim. E com ele eu aprendi o seguinte. Na Inglaterra tem muita anorexia nervosa. Ele tinha uma enfermaria só de anorexia nervosa. Sim. E eu olhava para aquelas moças, aquelas mulheres esqueléticas, campos de concentração, que não aceitavam a comida para não engordar. E com a quantidade de comida que tinha lá. Aí a coisa eu botei para o Nordeste. Entendeu? Porque eu acho que a gente deve ser enterrado onde o coto do umbilical da gente foi enterrado. É verdade. Aí voltei para cá, imbuído dessas coisas. Sim. O Neville Butler
que era da Organização Mundial de Saúde, me botou até lá. Pois não. E gostava de mim e ficamos amigos Pois não. até agora. E John Apley Sim. disse, você conhece um pediatra que é psicanalista? Eu digo, não. Aí, olha, aí ele disse, é um tal de Donald, amigo meu, e me apresentou ao Donald Winnicott. Então eu vinha de trem de Bristol para Londres e descia na estação Paddington, e ia para o hospital Paddington, onde ele trabalhava. Sim. Fazia aqueles desenhos com crianças e eu fiquei indo uma vez por mês, uma vez por semana. Isso em 64, ele morreu em 70 por aí. Pois não. Aí então, nisto, me veio a fama de. Cresceu a fama. Que maravilha. E o mais engraçado, eu acho que a gente deve tirar, que houve um incidente muito engraçado. Eu tinha um colega que era árabe. E o árabe não diz P, diz B. E ele disse, olha, você salta em Londres, procura lá no Timetable o nome Paddington, porque é onde você vai encontrar este senhor. Sim. Eu procurei, olha, eu fiquei doido, porque eu procurava B e não tinha Paddington. E o árabe de Paddington. Trocava então uma letra por outra. Aí então, não, é porque a gente está pronunciando. Sim, sim. Aí então, eu me lembro disso muito bem. Depois, eu fiquei na Skiggle Society, Sim. que é um movimento que é o Winnicott Sim. criou. Sim. Ou ele criou, foi criado pelos seguidores dele. Pois não. E depois eu me tornei membro dessa sociedade. Que maravilha. Então, daí a minha ligação, ele era pediatra como eu, foi ser psicanalista. Essas coisas todas, a gente não tem, olha, tudo acontece por acaso. Então, maravilha. Daí se deu em todo esse processo, em todo o desenrolar da história do processo, da sua caminhada, do começo da sua caminhada, se deu esse contato dele com o saudoso Donald Winnicott. Então vocês ouvem com atenção que ele teve contato com um grande mestre, que foi muito útil para a vida dele, para a trajetória dele, principalmente no começo da caminhada dele, Vitor. Então, doutor Meraldo, assim, encantadíssimo com tudo que eu vi. Mas eu quero lhe perguntar também agora, na sequência. Tudo foi como eu lhe disse. Que maravilha. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Muito bem. De menos. De menos. Embora mais. Demais não foi. Muito bem. Mas foi excelente. Pelo que eu entendo, a coisa caminhou bem, encaixou-se oportunamente, foi interessante. E o amigo guarda esse bom momento da sua trajetória, certamente na melhor lembrança. E que lhe foi útil, não tenho dúvida disso. Então, tratando-se do saudoso e do grande mestre, lhe foi útil naquele momento da caminhada. Então eu quero lhe perguntar agora na sequência, nós sabemos com grande alegria que o amigo recebeu o prêmio de nome e de renome, Josué de Castro. Eu tenho certeza que este prêmio, que é um prêmio de grande nome, de grande expressão, foi bastante relevante para a sua carreira profissional. Nos fale brevemente sobre o recebimento do prêmio, esse momento do recebimento. Josué de Castro é o pioneiro esquecido.
ele realmente aqui, principalmente ele sendo formado em Pernambuco, Sim. ele é esquecido. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco conseguiu resgatar o nome dele e criou a medalha de mérito sanitário Josué de Castro. E eu fui honrado com esta comenda. Tem outras comendas, mas essa é a minha mais querida. Quem faz psicanálise sabe o motivo. Sabe o porquê. Sabe o motivo. O porquê, exatamente. Por quê? E me honra muito ser portador deste prêmio, desta medalha. Medalhas são coisas secundárias. Eu falei humildade. Perfeitamente. E é algo que interessante. Tem um centro de Josué de Castro em Roma. Um centro, tudo de que falar em Josué de Castro teve 2 prêmios no tempo da Guerra Fria, de americano e russo. Olha que interessante. E ele morreu por saudade do Brasil. Poxa, tudo bem. Aí, então, é uma pessoa importantíssima. Ele dizia: a fome é um problema político. Os seguidores deles tornaram-se meus amigos, mais velhos do que eu. Olha lá, que E interessante. não quero citar nomes, Por favor. porque eu faço o pecado da omissão, Sim, tenho muito sim. medo. Perfeitamente. Então, tudo isso me levou a estudar isto profundamente. Perfeitamente. Muito bem. E os 9 meses que qualquer um de nós Sim. passa, se tiver sorte, não ser prematuro, na verdade. vida intrauterina, Pois não. é mais importante do que os 90 anos que você passa fora. Olha que interessante. É muito mais relevante, né? Relevante. Que maravilha. Muito bem, muito bem. Eu fico feliz em saber Então, de que o amigo juntou esse prêmio à sua carreira, juntou esse prêmio à sua história, e nas suas palavras, esse foi um prêmio, assim, digamos, o maior destaque que o amigo recebeu, o Dr. Beraldo recebeu, com mais carinho, com mais apreço, e que foi, repito, um prêmio relevante também para a sua carreira, para a sua história. Então, cumprimentos pessoais. Assim, bom saber que o amigo recebeu por mérito, mediante sua atuação e seu entendimento, ou que o amigo desempenhou, ou que o amigo escreveu. Muito interessante, que o amigo discorreu. Cumprimentos pessoais. Assim, é bom saber que o amigo coleciona esses prêmios, mas repito, voltamos à velha e boa humildade, que não lhe falta e que lhe é traço peculiar, não retiro. Isso até me lembra a história de Alexandre o Grande, que no leito de morte já dizia e pregava a humildade que o grande imperador tinha. Nós sabemos da história quando ele falava para os escribas e para o general no leito de morte, os 3 pedidos exóticos que ele fazia, e que mostrou grande humildade do imperador. Enfim, comentário à parte. Eu quero aproveitar, quase finalizando esse bate-papo gostoso, leve, digestivo, light, nossos queridos telespectadores, com essa figura carismática e agradável, que é o Dr. Meraldo Zisman, que nos recebe, que nós agradecemos bastante, lisonjeados por estar aqui com ele. Eu quero lhe perguntar, Dr. Meraldo, o seguinte: das suas obras, tem algumas aqui na mesa, mas eu vou pedir que o amigo se reporte. Pode comentar outras se quiser, fique livre, fique à vontade. Mas que se reporte especificamente a uma que nos chama mais atenção, vamos dizer assim, nesse momento está em suas mãos. O Nordeste Pigmeu.
Nos fale um pouquinho sobre esta obra, especificamente, abaixo do momento de suas mãos. Esta obra a que abriu um estudo muito grande e para o estudo do embrião, do feto, da formação da pessoa. Como eu disse, 9,90. Então, o que aconteceu? Por coincidência, eu estava lá em Bristol, na Inglaterra, quando começou a haver a ultrassonografia. Vocês sabem muito bem que foi o inglês, com a RAF, aquele negócio todo da guerra, descobriu, como é o nome, o radar. Sim, sim. Então, eu vi o início da ultrassonografia lá em Bristol, que via a gestação. Aí me deu mais segurança do que eu estava estudando. Daí eu parti para o estudo de embriopatia, dessas coisas desse tipo todo. Agora, eu gostaria que visse este segundo livro. Sim. É o seguinte: a fome é em primeiro lugar. A fome é geradora de uma coisa que todos nós temos. Qual é o problema agora é a vez de eu perguntar, qual é o problema mais importante do Brasil? Olha, entre tantos outros, na nossa concepção, no nosso entendimento, tentando responder à altura, eu acho que fora a fome, a desigualdade, a desproporção, a falta de paz, a desarmonia, o não alinhamento político, a falta de ética, de postura, eu posso lhe apresentar inúmeras questões lhe respondendo no nosso entendimento, repito. Mas certamente eu não tenho dúvida que o amigo vai nos abordar algo bem específico no seu entendimento. Esse é o nosso. Insegurança. Perfeito. E deu a violência. A metamorfose do medo. Pois não, perfeitamente. É um dos aspectos que assombra o nosso país, é uma das grandes problemáticas do nosso país. Entre outras que a gente poderia discutir aqui inúmeras. Foi quando foi esse livro, né? Mas seu apontamento foi feliz. É um aspecto muito importante, e que merece estudo e aprofundamento. Foi em 1993. Década de 90. Década de 90. Pois não. Então, a insegurança nossa é muito grande. A reimpressão desse livro foi feita há 3 anos atrás. Perfeitamente. E está aqui uma coisa importante. Repare só, na original dele, veja a quantidade de paz que eu peço. Em vários idiomas. E quero lhe contar uma coisa para encerrar este assunto. Pois não. Freud, Sigmund Freud, foi salvo de campo de concentração porque Roosevelt interferiu em outras pessoas para ele se refugiar na Inglaterra. Eu morei de frente à casa dele. Maravilha. E os livros dele foram queimados na Alemanha em praça pública e os irmãos morreram em campo de concentração. Aí então, só um instante. Pois não.
Eu, se você quiser, eu mando para você a carta original. Perfeitamente. Mas, então, o grande jornal daquele tempo, o Império era britânico. Sim, sim. O grande jornal Times de Londres é o redator-chefe, quando ele já estava estabelecido em casa, em Hammersmith, no bairro que eu morava. Sim. Quando eu fiz meu estágio na Tavistock de Londres como cientista visitante por causa desse livro. Sim, perfeito. Aqui, entendeu? Aí E a repercussão dele. foi a repercussão dele, é que ninguém fala. Sim, sim. Aí então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o redator fez uma cartinha naquele tempo para o Sigmund, ele já em Londres, já estabelecido com Ana Freud, essa coisa toda. Sim, sim. Aí fez para ele dar uma entrevista, porque o antissemitismo estava aumentando na Inglaterra. Sim. Aí ele respondeu da seguinte maneira: Letíssimo senhor redator, gostaria de responder, atender a seu convite. Tenho 2 irmãs no campo de concentração. Minha obra foi toda queimada. Fugi, sou um refugiado, etc. Uma coisa assim, resumindo. Pois não. Gostaria que o senhor, Vossa Senhoria, convidasse alguém menos emocionalmente envolvido. Portanto, recuso-me a ir ao seu convite. Pronto, perfeitamente. A resposta foi sábia, como tudo que o pai da psicanálise Sigmund Freud fazia, respondia, escrevia, pregava, era sempre sábio, lúcido e oportuno, principalmente para aquele tempo, para aquela época. Conversão de negócios, correto? Mas, meu querido doutor Meraldo, eu queria, nesse instante final, lhe fazer a última pergunta. Ela se divide em 2 momentos. É o momento em que o amigo nos falou um pouquinho no começo, mas resume fechando com ela. É um ressalto do pouco do começo do bate-papo. Da sua alegria, certamente, eu não tenho dúvida, de participar da grande noite de premiação dos destaques em psicanálise do ano 2024. Foi apontado de maneira muito feliz, e eu cumprimento o jornalista Nil Santos, que foi muito feliz em apontá-lo, mediante sua vivência, sua história, sua carreira, enfim, para esse prêmio. O IFP ganha em tê-lo como homenageado da noite. O ganho não é seu, o ganho é do IFP, o ganho é dos presentes. Então, parabéns, Nil Santos, foi muito feliz na indicação. A pergunta é, rapidamente, a sua alegria em participar, repito, para mim é fato indubitável, soma-se a sua carreira. E a segunda coisa, quando o amigo já fechando, no último instante, convida os nossos telespectadores, os nossos internautas, para se juntarem a nós, para participarem desta grande noite de premiação do IFP, Instituto Freudiano de Pernambuco, sob a direção da talentosa doutora Jaqueline Silva, a timoneiro daquele instituto, como eu sempre digo, de público, enquanto chefe de cerimonial de lares, aluno de lares, psicanalista, enfim. Então, nos fale da alegria de participar e aproveite para lá e convide os nossos internautas. Eu acredito que Pernambuco é pioneiro em muitas coisas. E homenagear Freud é uma das coisas importantes. Eu fui analisando de quem trouxe Freud para Pernambuco. Foi Zé de Almeida Lins. Estou citando ele. Sei que existem diversas correntes
mas que nós deveríamos juntar todas essas correntes no nome de Freud e saber que as razões são individuais. Perfeito. Mas somos concordantes. Sim, sim. Portanto, parabenizo a sociedade freudiana de Pernambuco pela esta festa. E convido a todos, porque existe antes e depois de Freud, e consequentemente o resto. Paz, por favor, as escolas médicas, psicanalíticas deveriam estar andando juntas. Mas parece que há certas dificuldades. E é por isso que eu me sinto muito alegre, muito feliz e humildemente alegre de ter esta comenda. E eu nunca pensei que seria um portador disto. Portanto, convido a todos vocês, embora me pareça que já está fechado, de 150 pessoas que estarão do Coco Bambu, do Shopping Recife, para uma confraternização. Consequentemente, eu conheço só de lá. Agora tem mais um amigo. Um amigo. E é preciso nós acabarmos com esta querela. Portanto, é importante que Pernambuco faça essa festa. Muito importante. Eu quero, meu prezado Dr. Meraldo Zisman, agradecer a sua presença, o seu tempo dispensado, a sua boa vontade em nos receber numa manhã de domingo, de um solitário domingo, né? Mas nos receber com esse peculiar traço de cortesia, que eu já observei que também é traço seu, enquanto psicanalista já observei, é traço seu também. A gente analisa quem está perto da gente, não é verdade? Então, resultado, Dr. Meraldo Zisman, que é psicoterapeuta, que é neonatologista, que é médico pediatra, que é eu vou dizer, que é esta sumidade na área dele, que fez tudo com muito amor. Assim, querida esposa dele, que nos recebe também aqui no salão de eventos aqui da residência dele, enfim. Cumprimento o Nilson Santos pela feliz indicação que fez ao nome dele. Cumprimento o IFP, doutor Jacaré Silva, na pessoa dela, Timoneiro do IFP, que aceitou a feliz indicação. Cumprimentos. Repito, todos nós ganhamos. Vai ser uma noite maravilhosa, enquanto psicanalista formado pelo IFP, chefe cerimonial, que vai apresentar o evento, vou ter a alegria não só de ouvi-lo, de entrevistá-lo hoje, como também de convidá-lo, convocá-lo para receber a premiação justa, merecida e líquida, repito, nesta grande noite, ressalta às 19 horas, no Coco Bambu, do Shopping Center Recife, Boa Viagem, onde o Dr. Meraldo recebe a premiação justíssima. Para todos nós é uma grande alegria. Muito obrigado a todos vocês, o nosso abraço e o nosso particular agradecimento a esta querida figura que é o Dr. Meraldo Zisman. Forte abraço. Posso dizer uma coisa? Por favor, diga duas. Não, vou dizer uma só. Eu estou emocionalmente envolvido, como diz o nosso Sigmund Freud. A qualidade de freudiano, discípulo de Freud, legatário de Freud, segador de Freud, seguidor de Freud, eu me sinto felicíssimo e muito lisonjeado. Que maravilha.